dia, Jota. Bom dia. E aí, todo mundo de amarelo hoje? Sim. Legal. Deixa eu colocar aqui minha listinha de chamada para já agilizar o processo. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Hoje é 30, né? Então vamos lá, atenção aí a chamada. Aline. Amanda. Aqui. Analice. Caroline. Presente. Bárbara Soares. Bianca. Bom dia, professor. Bom dia. Bruno. Caio. Presente. Carlos Eduardo. Eu, professor. Danilo. Davi. Gabriel Koji. Eu. Gabriela Rodrigues. Gabriele Junqueira. Eu. Giovana Oliveira. Giovana Braga. Giovanni Chiliani. Aqui. Giovana Moreira. Eu. Giovana Santos. Aqui. Guilherme Azevedo. Guilherme Nascimento. Gustavo dos Reis. Presente. Gustavo Kendi. Bom dia, seu Zé. Bom dia. Isabela Carvalho. Isabela Cerqueira. Isabela Cruzado. Isabela Gil. Presente. Isadora Cristina. Isadora Cordeiro. Ítalo Santos. Júlia Virgínia. Laila. Lucas Amaral. Lucas e Marcos. Luísa Viana. Marcele. Aqui. Matheus de Almeida. Presente. Matheus Evangelista. Presente, professor. Matheus Cali. Opa. Matheus Rodrigues. Matheus Silva. Maísa. Oi, Jota. Mel. Michele. Helena. Natália. Natan. Rafaela Magalhães. Rafaela Santiago. Renan. Thaís Fernandes. Thaís Silva. Aqui. Tainá. Vinícius Bezerra. Vinícius Nunes. Aqui. Yasmin. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Eu, professor. Travou na minha hora, Isabela Carvalho. Deixa eu marcar aqui. Isabela. Pronto. Aqui. Vou ver aqui no seu mãozinha. Oi? Eu também perdi. Quem que perdeu? Quem que é? Gabriela Rodrigues. Gabriela Rodrigues. Espera lá. Certo. Deixa eu ver aqui como é que está o meu lobby. Bruno Silva entrando. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Aline, Bruno Silva.
aí. Ok. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Voltando lá. Carlos Eduardo, bom dia. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vou colocar aqui o caderninho de atividades. Opa, esqueci aqui de ligar a câmera. Ver se vocês conseguem enxergar aí nosso caderninho de atividades. Deixa eu colocar lá. Dá para ver aí, turma? Sim. Sim. Antes de começar aqui a correção, aviso aos navegantes, hoje, 30 de setembro, fecha tudo. Fecha a prova, fecha trilhas, fecha atividades, fecha positivo 1. Quem estiver devendo alguma coisa com relação à prova e positivo, tá? Então, lá na página 15, equilíbrio iônico e o caráter ácido base, né? Então, ele pede no primeiro exercício aí para completar o quadro. Ele dá um sistema, e aí ele quer, né, ele dá alguma informação na tabela e você tem que complementar o restante. Ele deu aqui uma primeira informação sobre o vinagre. Sabemos que o vinagre tem caráter ácido, né? Tem ácido acético. Concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 3. Bom, então a concentração de OH- nesse equilíbrio, né, de ácido tem que ser o complemento para 10 a menos 14. Então, 1 vezes 10 a menos 11. Você pode escrever 1 vezes 10 a menos 11 ou somente 10 a menos 11. Porque 10 a menos 11 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 14. O pH, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, automaticamente o pH é 3. Aplica o logaritmo na base 10, né? O menos log. E o POH vai ser igual a 11, porque a concentração de OH- 10 a menos 11. O caráter dele, então, vai ser ácido. Leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, né? Uma base. Concentração de H+, pequena, né? 10 a menos 10. Concentração de OH- vai ser 10 a menos 4, muito maior, né? pH vai ser igual a 10, porque a concentração de H+ é 10 a menos 10. POH é igual a 4. Se o pH é 10, o POH tem que ser igual a 4, porque a soma de pH com POH tem que dar 14. O meio é básico. pH é acima de 7, né? Suco de laranja vai ter caráter ácido por causa da presença de ácido cítrico, né? Então, eu tenho aqui concentração, o pH foi dado igual a 4, então a concentração de H+ é 10 a menos 4. E a concentração de OH-, 10 a menos 10. O POH, 10. E o meio, então, vai ser ácido, porque o pH é menor do que 7. KOH, hidróxido de potássio, uma base. Então, nós temos aí a informação aqui que foi dada para nós é que a concentração é 0,001 mol por litro. Como o hidróxido de potássio é uma base forte, o grau de dissociação dela vai ser de 100%. Ela vai liberar, então, uma dissociação total. Se eu coloquei 0,001 mol de hidróxido de potássio em água, ou 10 a menos 3 mol por litro, eu vou liberar 10 a menos 3 mol por litro de H+, e vou liberar 10 a menos 3, né, mol por litro de hidroxila, de H+, não, de potássio, né, e de hidroxila. Como ela vai liberar OH-, essa base, ela vai liberar 10 a menos 3 mol por litro de OH-. Essa vai ser a concentração de hidroxila. E, nesse caso, a concentração de H+ vai ficar 10 a menos 11, porque o produto entre os dois tem que dar 10 a menos 14, né? O pH, então, vai ficar em 11, o POH em 3. O meio vai ficar básico. HCl é um ácido forte,
grau de ionização 100%. Então, se eu coloquei 10 a menos 2 mol por litro desse ácido, 0,01, vai liberar 10 a menos 2 mol por litro de H+. Então, eu vou ter 10 a menos 2 mol por litro de H+, e de OH- eu vou ter 10 a menos 12. pH vai ser igual a 2, POH 12. O meio vai ser ácido. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Professor, a Júlia Oi. pediu para você aceitar ela. Deixa eu ver aqui. Bruno, Carlos e Júlia. Aqui, tá aqui. Deixa eu ver. William Santos. Voltando lá. Deixa eu ampliar aqui. Exercício 2. Entre os líquidos do quadro abaixo, quais têm caráter ácido? Justifique. Bom, pegou leite e deu a concentração de H+ 10 a menos 7. Concentração de H+ 10 a menos 7, o pH é igual a 7. Esse leite aí está neutro, né? Água do mar, concentração de H+ 10 a menos 8. pH é igual a 8. Acima de 7, o meio é básico. Refrigerante, concentração de H+ 10 a menos 3. pH é igual a 3. Abaixo de 7, meio ácido. Café preparado, concentração de H+ 10 a menos 5. pH é igual a 5. Abaixo de 7, meio ácido. A lágrima, pH é igual a 10 a menos 7. Desculpa, concentração de H+ 10 a menos 7. pH é igual a 7, meio neutro. Água de lavanderia, concentração de H+ 10 a menos 12. pH é igual a 12, meio básico, acima de 7, né? Então, todas as substâncias que têm a concentração de H+ maior do que 10 a menos 7 mol por litro vão ser de caráter ácido, o refrigerante e o café. Quais têm caráter neutro? Leite e a lágrima. A concentração de H+ é igual a 10 a menos 7, pH vai ser igual a 7. E quais têm caráter básico? A água do mar e a água de lavanderia. Tem uma concentração de H+, né, menor do que 10 a menos 7, portanto, pH vai ser básico. Insira no quadro a concentração molar de íons OH- para cada líquido. Então, aí, com a mesma informação que tinha ali antes, né, leite, se a concentração de H+ é 10 a menos 7, a de OH- também, 10 a menos 7, meio neutro. Na água do mar, a tabelinha lá disse para nós que a água do mar tem concentração de H+ 10 a menos 8, então a de OH- é o complemento para 10 a menos 14, né? 10 a menos 6. Refrigerante, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, o complemento para 10 a menos 14 é a de OH-, 10 a menos 11. O café, pH, né, 5, concentração de H+ igual a menos 10 a menos 5, complemento para 10 a menos 14, 10 a menos 9. Lágrima neutro, concentração de H+ 10 a menos 7, a de OH- também 10 a menos 7. Água de lavanderia tem uma concentração de H+ de 10 a menos 12, então a de OH- vai ser de 10 a menos 2, o complemento para 10 a menos 14. Tudo bem, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltando lá.
aqui na página 16, né? Ele fala, a água pura, ou mesmo em solução, se ioniza fracamente num processo reversível conhecido como autoionização. Represente a equação de ionização da água, né? E sua constante de equilíbrio em termos da concentração. Então, aqui não tem segredo. A equação da ionização vai ser água líquida, né? H2O, líquido, se ionizando num equilíbrio químico, liberando H+, aquoso, mais OH-, aquoso. A constante de equilíbrio, Kw, constante de autoionização da água, leva em consideração somente os íons, né? Então, Kw vai ser concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tudo bem, galera? Tranquilo aqui? Sim. Sim. No exercício 4, ele quer que você determine, né? Determinada solução aquosa apresentou concentração de íons H+, igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quer saber se a solução é ácida ou básica e justificar a resposta, né, por meio de cálculos. Deu que o logaritmo na base 10 de 2 é igual a 0,3. Então, para você saber se a solução é ácida, básica ou neutra, tem que calcular o pH. Sabemos que o pH é menos log da concentração de H+. Então, eu vou substituir a concentração de H+, que foi dada, né? Vai ficar menos log, entre parênteses, 2 vezes 10 a menos 5. Propriedade dos logaritmos, né? O logaritmo lá do produto eu posso escrever como a soma dos logaritmos. Então, o sinal de menos da fórmula fica aqui fora. Eu tiro o log de 2 e o log de 10 a menos 5. No log de 10 a menos 5 é automático, né? O menos 5 vai descer aqui, multiplicando o log de 10. Isso aqui vai ser, então, log de 10 igual a 1, vai ficar somente 5, com o sinal de menos que veio do expoente. O log de 2, ele falou que é 0,3. O log de 10 a menos 5 é menos 5. 0,3 menos 5 dá menos 4,7. Com o sinal de menos da fórmula, 4,7. pH menor do que 7, solução ácida. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. 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 Espera um pouquinho ou pode ir adiante? Pode passar. Pode Pode ir adiante. No item B, pede para calcular a concentração de íons OH- nessa solução. Bom, então, como é que nós vamos fazer, né? Sabemos que a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. A concentração de H+, foi dada, 2 vezes 10 a menos 5. A constante de ionização da água, nós sabemos que vale 1 vezes 10 a menos 14. Com essa expressão, então, eu calculo a concentração de OH-. Isolando a concentração de OH-, eu vou fazer, então, 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 2 vezes 10 a menos 5. E vou obter 5 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Tudo bem, galera? Sim. Podemos ir adiante aqui? Sim. Vamos lá. Exercício 5. Com o intuito de quantificar os valores das concentrações dos íons H+ e OH- para soluções diluídas, o bioquímico Søren Sørensen propôs o uso da função logarítmica para expressar, né, a concentração e facilitar a indicação numérica da acidez e da alcalinidade das soluções. Em relação a esse assunto, né, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, tá lá. Quanto maior a acidez da solução, maior a concentração de íons H+, e, consequentemente, maior o pH? Não, menor o pH, né? Na escala logarítmica, né, na numeração, valores de pH pequenos, abaixo de 7, indicam
maior acidez. E não um pH maior. pH maior indica alcalinidade. Solução de maior basicidade. Quanto maior a alcalinidade da solução, maior a concentração de íons OH-. Verdade. E, consequentemente, maior o pH. Verdade. Então, o pH está aumentando, tem uma maior concentração de íons OH-, a solução está mais alcalina. Em soluções ácidas, a concentração de íons H+, é maior do que 10 a menos 7? Verdade. Soluções ácidas, então, eu tenho concentração de íons H+, maior do que 10 a menos 7. Pode ser 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2. Valores maiores do que 10 a menos 7, ou seja, pH menores do que 7. Em soluções básicas, a concentração de íons OH- é menor do que 10 a menos 7? Não, é o contrário, é maior. Eu tenho uma maior concentração de íons OH-. E os valores dessas concentrações serão maiores do que 10 a menos 7. Poderão ser 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Então, estou tendo um aumento na concentração de íons OH-. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Podemos ir adiante? Posso avançar Pode. aqui? Pode, pro. Exercício 6. O potencial hidrogeniônico, pH, é uma medida de acidez presente nos mais diversos sistemas químicos, sejam eles orgânicos ou não. A figura a seguir mostra alguns valores de pH encontrados em 4 partes do corpo humano a 25 graus Celsius. Então, mostrou aqui. Eu tenho, então, lá no corpo humano, na boca, pH 6,7, levemente ácido. No estômago, o pH igual a 2, já é ácido. Tenho presença lá do suco gástrico, quando eu tenho ácido clorídrico. No pâncreas, o pH igual a 8. Já apresenta aqui um pH básico, né? Porque eu vou ter reação de algumas substâncias de caráter básico, entre elas lá, as nossas enzimas que estão presentes ali, que vão ser produzidas lá no pâncreas, alguns lipídios, enfim. E no intestino delgado, pH igual a 6,7, levemente ácido, né? Aí, com base nesses sistemas, ele pergunta aqui para nós, boca, pâncreas, estômago, intestino delgado. E nas informações fornecidas, é correto afirmar o quê, né? Então, fala no item A, a acidez do estômago é decorrente da produção do ácido sulfúrico. Nossa, só se o cara for um boca de vulcão, né, meu? Não é possível. Se fosse ácido sulfúrico, não teria condições de existir vida, né, nesse caso. Não é um ácido sulfúrico, é um ácido clorídrico. B, a boca é tão alcalina quanto o intestino delgado? Não, a boca tem um caráter levemente ácido, como foi mostrado no pH, né? No intestino delgado, a concentração de íons hidrogênio é igual a 6,7 mol por litro? Não, gente, você está falando que o pH lá no intestino delgado é igual a 6,7? Essa concentração vai ser um número de uma potência, né, que vai estar elevado, vamos dizer assim, 10 elevado a menos 6,7. O estômago é cerca de 1 milhão de vezes mais ácido que o pâncreas. Então, aqui vai estar certo, porque se o nosso pâncreas é de 8 pH e o estômago é de 6, vamos pensar que 8 é um número que, se você colocar uma potência, equivale a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, se você colocar uma potência, né, de base logarítmica, vai dizer para você, então, que você vai estar aumentando em 1 milhão de vezes. Isso é mostrado aqui, nesse cálculo que está do lado. Então, veja, a concentração de H+, no estômago, 10 a menos 2, dividido pela concentração de H+, no pâncreas, 10 a menos 8, essa razão, então, dividindo 10 a menos 2 por 10 a menos 8, eu vou obter 10 elevado à sexta potência. Então, quer dizer que a concentração de H+, no estômago
é 10 a sexta potência vezes maior do que a concentração de H+ no pâncreas. 10 elevado a 6 corresponde a 1 milhão. Portanto, a alternativa D. Tranquilo aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Pode. Então, está aqui o exercício 7. Ele fala aqui, o pH, né, de soluções aquosas é dado pela expressão pH igual a menos log da concentração de H+, onde a concentração de H+ indica a concentração em mol por litro de íons H+ nessa solução. O quadro abaixo fornece o pH aproximado de algumas bebidas do nosso dia a dia. Então, tem aqui suco de limão, pH 2,5, vinho, né, suco de laranja, beleza. Aí ele pergunta, com base nessa tabela e nos conhecimentos de química, assinale o que for correto. Primeiro, 1 litro de cerveja contém mais íons H+ do que 1 litro de suco de laranja? Pô, se eu olhar a cerveja, o pH é 4,5. E o suco de laranja, o pH é 3,5. O suco de laranja tem uma maior acidez, tem uma maior concentração de íons H+. E pegando 1 litro dos dois, na comparação, quer dizer que o suco de laranja tem mais íons H+ em 1 litro do que a cerveja. É o contrário, né? 2. Quanto maior for a concentração de íons H+, mais ácida será a bebida? Verdade. Então, quanto mais íons H+ eu tiver, né, na concentração, mais ácido vai ser a nossa bebida. 4. Em 1 litro de leite existem aproximadamente 1 dividido por 10 elevado a 13, raiz, né, mols de íons H+. Bom, se você pegar, né, 1 litro de leite, né, o volume que você vai ter ali vai ser de 1 litro. E se você tem nesse leite uma concentração aqui de, se o pH equivale a 6,5, então é um pH, é onde eu vou ter que tirar aqui o menos log da concentração, vai ser então 10 elevado a menos 6,5. E esse cálculo ele apresenta aqui em cima, se não me engano. Está aqui, ó. É algo parecido com isso, né? Mas a continha aqui que ele fez, deixa eu ver se ele apresenta a continha. Não apresenta. Essa raiz quadrada aqui, se nós pensarmos bem, 1 dividido por 10 elevado a 13, como é que é o raciocínio, então? Se nós temos uma concentração de H+ nesse leite de 10 elevado a menos 6,5, então eu posso dizer isso aqui como sendo a mesma coisa, vou escrever aqui, né? De 10 a 6,5 e aqui ele vai ser como denominador, vai ser igual a isso. Veja que quando eu estou, né, mudando o sinal do expoente, eu posso escrever nessa razão. 1 dividido por 10 elevado a 6,5. Mas isso é a mesma coisa que eu tirar a raiz de 1 sobre 10 elevado a 13. Porque a raiz quadrada de 1 vai dar 1. E embaixo a raiz quadrada de 10 elevado a 13, basta dividir o 13, o expoente, por 2. Vai dar 6,5. Então, é uma outra forma de escrever, né, sem fazer os cálculos e apresentar dessa maneira, o que é correto. Afirmativa 8. O pH de uma solução tendo 100 mililitros de água e 200 mililitros de vinho é menor do que 4? Bom, se você pega a água e o vinho, eles já têm um pH que é menor do que 4. Não importa o volume que você vai pegar dessa solução,
Pode pegar 100 mililitros, como pode pegar 1000 litros. A concentração é uma grandeza, né, que é intensiva. Não importa a quantidade, porque a concentração de H+ será a mesma, não importa o volume que você tomar. Pode ser uma amostra pequena, de 100 mililitros, como pode ser 1000 litros. O pH dos dois vai ser menor do que 7. 16. Se adicionarmos água a qualquer outra bebida na tabela, a concentração de íons H+ na nova solução irá aumentar? Então, aí nós temos um problema, nós vamos estar fazendo uma diluição, né? No processo de diluição, eu estou aumentando o volume da solução. E aí, se eu aumento o volume, a concentração, de maneira que não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional, né? A concentração diminui. Se eu diluo, eu faço com que a concentração diminua. Então, a concentração de H+ vai diminuir. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Sim. Podemos ir adiante? Pode. No exercício 8, ele coloca um texto gigantesco. Para obter um bom azeite, são necessárias azeitonas de qualidade provenientes de uma oliveira, né? Uma oliva bem tratada, vamos dizer assim. Portugal destaca-se por produzir excelentes azeitonas cujos olivais são plantados em um solo com valores de pH próximos de 8. Atualmente, empresários gaúchos têm investido no plantio de oliveiras no Rio Grande do Sul, onde o pH do solo varia entre 4 e 5. Estudos indicaram a necessidade de elevar o pH do solo a no mínimo 6,5, a fim de viabilizar o plantio das oliveiras, com boa produtividade. Sobre esses dados são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a concentração de OH- em um solo português, com pH igual a 8, é na ordem de 10 a menos 6. Se a concentração de OH- é de 10 a menos 8, porque o pH ali no solo português é de 8, então o pH vai ser o complemento para 14, né? Se a concentração de OH- é igual a concentração de H+ é igual a 10 a menos 8, a de OH- vai ser de 10 a menos 4, né? E não na ordem de 10 a menos 6. 2. O solo português é mais ácido que o solo gaúcho? Não, o solo português é mais básico. O solo gaúcho, o pH é de 4 a 5. A correção do solo gaúcho pode ser feita através da adição de calcário, a fim de obter um solo com pH 6,5? Verdade, porque quando você adiciona calcário, carbonato de cálcio, é um sal que, quando dissolve na água, vai passar por um processo de hidrólise, e na hidrólise eu vou ter um aumento na concentração de íons OH-, que vai fazer com que o solo, então, fique, né, corrigido esse pH, o pH aumente um pouco. E aí vem aqui as afirmativas, né? Então, o que ele pergunta aqui? Quais são corretas, né? É isso. Concentração de OH- no solo português com pH igual a 8 é igual a ordem de 10 a menos 6. Ah, não, tá certo a primeira. O solo português é mais ácido que o solo gaúcho. Vamos ver aqui. Na 8, então, eu tenho, se o pH, né, do solo português é igual a 8, então quer dizer que a concentração de OH- vai ser 10 a menos 6, porque o POH vai ser igual a 6. A soma de pH com POH dá 14. Então, se POH é igual a 6, a concentração de fato é 10 a menos 6 mol por litro. Aí a afirmativa 2, né? Vimos que é incorreta, porque, nesse caso, o solo português tem pH 8 e o solo gaúcho lá tem pH, né, ele falou lá no texto, entre 4 e 5, é um pH ácido, né? Então, o pH do solo português é básico. E a afirmativa 3 é correta porque nós vemos que o calcário, né, vai aumentar o pH por causa do caráter, né, dele ser básico, ou seja, quando ele é dissolvido lá na água, ele passa por hidrólise salina, vai aumentar a concentração de íons OH- e vai fazer com que o pH do solo aumente. Exercício 9. Equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico.
em que uma substância, ao ser adicionada à água, produz íons livres. Para o ácido e a base indicados a seguir, represente a reação iônica e escreva a equação da constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Você tem aqui para o ácido carbônico, né, H2CO3. Então, você vai ter, né, aqui você nem precisa escrever a água, no caso dessa equação, já coloca direto o equilíbrio, né, liberando 2H+, e o carbonato. Então, a constante de equilíbrio Ka, concentração dos produtos, concentração de H+ elevado ao quadrado, vezes a concentração do carbonato, dividido pela concentração do ácido carbônico. Descendo um pouquinho mais, que ele misturou todas as respostas aqui, vou lá para o item B. Tem OH, então a mesma coisa, NH4OH vai interagir com a água aqui, né? E na verdade vai liberar, você nem precisaria escrever essa molécula de água. NH4+, e OH-. Constante, basicidade, né? A constante de base aqui vai ser concentração dos produtos, concentração de NH4+, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração da base, né? Tranquilo aqui, pessoal? Podemos ir adiante? Sim. Exercício 10. Ele, analisando as constantes de ionização dos monoácidos abaixo, a uma dada temperatura, coloque os ácidos em ordem crescente de força. Bom, quem força nesses ácidos é quem ioniza mais em água, né, na solução, e será aquele ácido que possui, né? Então, eu observo aqui que a constante de ionização desse ácido HA é na ordem de 10⁻², que é maior do que o HB de 10⁻⁴, que é maior do que o HC de 10⁻⁵. Então, eu tenho aqui uma ordem crescente exatamente dessa forma, né? Eu tenho aqui quem é mais ácido, maior constante de equilíbrio. Embaixo. Ordem crescente, HC é menor que HB, que é menor do que HA. Tudo bem aqui, galera? Sim, Bruno. Podemos ir adiante? Sim. O exercício 11, ele fala, é possível comparar as forças das bases pelos valores de suas constantes de equilíbrio. Considerando as reações seguintes e os respectivos valores de Kb, constante da base, pergunta qual é a base mais forte e qual é a base mais fraca. Eu vou procurar a constante de equilíbrio. Eu olhando aqui para as constantes de equilíbrio, eu vejo que aqui tem o maior valor de constantes de equilíbrio, é da ordem de 10⁻⁴. Ou seja, nosso amiguinho aqui, ó. CH3NH2. A nossa metanamina tem um valor de constante de base maior. E a base mais fraca, né, vai ser a que tem o menor valor de constante de Kb, constante da base, 10⁻⁻. Então, tá aqui a nossa amiguinha, C6H5NH2, a constante Kb é menor. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Vamos lá para o 12. Essas informações referem às constantes de ionização de alguns ácidos em solução aquosa. Então está aqui, de novo, ele pergunta qual deles é o mais ionizado, né, e qual é o menos ionizado. Desses ácidos, o mais ionizado é o ácido mais forte. E o ácido mais forte tem um valor de constante de equilíbrio maior. Maior valor numérico. 10⁻², maior ordem de grandeza. Então, o ácido hidrogênio sulfúrico.
E quem será o que vai estar mais fraco? É o ácido que tem menor constante de equilíbrio. O que está em menor aqui, constante de equilíbrio, está na ordem de 10 a menos 13. Portanto, o ácido hidrogênio sulfídrico. Tudo bem, pessoal? A justificativa é essa. Ácido mais ionizado é o mais forte, com maior constante de equilíbrio. Ácido mais fraco é o menos ionizado, o que tem a menor constante de equilíbrio. Podemos ir. Podemos. Pode. Exercício 13, ele fala, no quadro são mostradas diferentes soluções aquosas, seus respectivos valores de Ka, constantes de ionização ácida. Aí está aqui o ácido nitroso, o ácido hipocloroso, hipobromoso, carbônico e o bromídrico. E deu as constantes de ionização deles. Olhando aqui, então, para esses caras, né? Ácido nitroso, ordem de grandeza 10 a menos 4. O hipocloroso, 10 a menos 8. Olhando aqui o ácido hipobromoso, 10 a menos 9. O carbônico, 10 a menos 7. E o bromídrico, a constante dele é maior do que 1. Ou seja, 1 é a mesma coisa que 10. 1 vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Analisando os valores de Ka, que considerando a concentração em quantidade de matéria igual a 1 mol por litro, para as soluções listadas, assinale a alternativa correta. Então, quanto maior o valor da constante Ka, maior a força do ácido, tá certo? E o pH, então, vai ser menor. Vejam que o pH, nesse caso aqui, ó, dá para você até estimar. Na alternativa A, ele fala, então, deixa eu puxar aqui para cima. A solução aquosa de ácido hipobromoso, HBRO, irá apresentar caráter ácido menos acentuado que a solução aquosa de ácido bromídrico. Então, comparando o hipobromoso, está aqui o hipobromoso, com o ácido bromídrico, veja aqui a constante do hipobromoso na ordem de 10 a menos 9, muito menor do que a constante do ácido bromídrico, que é de 1, ou 10 elevado a 0. Então, o ácido hipobromoso vai apresentar, né, um caráter ácido menos acentuado que a do ácido bromídrico. A alternativa A está correta. As demais ele faz um joguinho aqui, mas correta aí a alternativa A. O exercício 14, ó, determine, respectivamente, o pH e a constante de ionização de uma solução aquosa de um ácido monocarboxílico 0,01 molar, mol por litro, a 25 graus Celsius, que está 20% ionizado. Se ele está 20% ionizado, o grau de ionização dele é de 20%, ou 0,2. Então, o cálculo que nós fazemos aqui, a concentração de H vezes a concentração do ácido. Por que isso acontece? Porque grau de ionização, o alfa, vai ser igual a uma razão entre a quantidade que eu tenho de ácido ionizada e a quantidade que eu tenho, a concentração que eu tenho do ácido, né, dissolvido. Então, é o que ionizou dividido pelo que dissolveu. O que ionizou, como é monoácido, a quantidade vai ser concentração de H+. E o que está dissolvido, que foi dissolvido lá na água, vai ser a concentração do ácido. Então, aqui multiplicando em cruz, eu arrumo essa expressão dessa maneira. Concentração de H+, vai ser igual a alfa vezes a concentração do ácido, que foi dissolvido lá na água. A concentração de H+, então, vai ser igual a alfa, 20% vai ser 0,20,
A concentração do ácido, 0,01 mol por litro. Então, a concentração de H+, será 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Substituo na fórmula do pH, menos log da concentração de H+. O pH, então, vai ser menos o log de 2 vezes 10 a menos 3. Propriedade dos logaritmos, né? Logaritmo do produto vai ser a soma dos logaritmos, sinal de menos da fórmula fora, parênteses, log de 2 mais log de 10 a menos 3. Log de 10 a menos 3, automático, dá menos 3. Log de 2, a gente sabe que é 0,3. 0,3 menos 3 dá menos 2,7. Com o sinal de menos fora, lá do parênteses, pH 2,7. Para calcular a constante de equilíbrio desse ácido, vou usar, então, a expressão Ka é igual a vezes a concentração do ácido, dividido por 1 menos alfa. Veja que esse ácido tem grau de ionização de 20%. Ele é um ácido já que é moderado, não é fraco. Então, eu tenho que utilizar a informação do alfa aqui. Substituo o alfa, 0,20 ao quadrado, vezes a concentração do ácido, 0,01, e divide por 1 menos alfa. E fazendo os nossos cálculos, a constante, né, de ionização desse ácido é 5 vezes 10 a menos 4. Tudo bem aí, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem. Deixa eu ver quem está aqui. Tem gente na fila, hein? Marlene, Amanda, Bianca. Ok, pessoal. Vou parar por aqui hoje, dar um tempinho para vocês tomarem uma aguinha lá para a próxima aula. Não se esqueçam, então, de quem não fez a prova, quem não fez positivo on, trilhas, atividades, tudo isso encerra hoje. Então, não percam para não comprometer com essas contribuições de positivo on, porque vai entrar em nota de positivo on e nota livre também. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, galera. Um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.